Vamos falar de HPE Nimble Storage. Vamos usar 4 slides para rapidamente ficarmos com uma ideia sobre as vantagens deste sistema de armazenamento da HPE. A Nimble é um equipamento de armazenamento com uma eficiência absolutamente líder em termos de mercado. E porquê? Porque desde o início que foi desenhada com uma arquitetura avançada de flash e que é fundamental para termos um armazenamento eficiente. E esta arquitetura tem como características algumas funcionalidades absolutamente essenciais para termos um equipamento de alto desempenho e extremamente eficiente, nomeadamente a eliminação de duplicações ao nível do bloco, portanto, o que vai permitir uma redução do espaço em disco utilizado. Vai também ser necessária uma compressão dos dados que é realizada em tempo real, portanto, o sistema está continuamente a otimizar o espaço ocupado pelos dados. Faz também uma libertação dos blocos que estão marcados em 0 para serem utilizados como espaço livre. E, finalmente, usa também uma característica muito interessante que é o Thin Provisioning, ou seja, a capacidade de afetar mais espaço em disco para as aplicações do que aquele que está disponível, fazendo uma gestão desse mesmo espaço, por forma a que as mesmas possam correr sem qualquer problema. Também em termos de bases de dados, possibilita a realização de clones sem ser necessária as cópias que normalmente são feitas. Estes pontos todos, o que é que vão produzir? Vão produzir uma redução na capacidade necessária de 5 para 1 ou até bastante mais alta, e isto permite que quando nós propomos um sistema Nimble, vamos precisar de menos de cerca de 20% de capacidade útil quando comparados com os sistemas tradicionais. Existem dois tipos de equipamentos Nimble. Os equipamentos All Flash, que são estes que estamos aqui a ver, e que, por se basearem totalmente em memória, têm um desempenho único. E a par desse desempenho único, têm também uma escalabilidade, uma possibilidade de crescimento ímpar, seja na facilidade com que adicionamos novos nós, seja na possibilidade de dispersar esses mesmos nós, portanto, numa filosofia scale-up or scale-out. Uma resiliência garantida pela HPE de 6 novos, portanto, que é uma mais-valia muito, muito importante para quem tem negócios críticos e para quem não pode ter o seu negócio parado. E, simultaneamente, consegue-se com estes equipamentos ter um TCO, um Total Cost of Ownership, bastante mais reduzido do que os modelos tradicionais. Porquê? Porque temos essa capacidade útil que já referimos de 20% mais quando comparados com os sistemas tradicionais, e porque também podemos usar os sistemas para backup ou para disaster recovery com um custo bastante mais reduzido. Mas para quem não necessita deste alto desempenho, existem também modelos designados por Adaptive Flash, em que temos uma utilização híbrida, portanto, em que temos portanto, a capacidade de armazenamento dividida entre
discos tradicionais e memória. Isto vai permitir a utilização em cargas de trabalho mistas, onde seja necessário ter alguma redução de custos, ou também para utilizações secundárias em flash, seja para backups ou para disaster recovery, em que os sistemas que suportam os backups podem também ser utilizados como unidades de produção, caso se verifique essa necessidade. Estes sistemas continuam a ter as vantagens dos sistemas all flash, seja a duplicação em tempo real, seja a disponibilidade ininterrupta, portanto são características que também estão presentes nestes sistemas. Finalmente, o que é que o utilizador tem em termos de suporte com a HPE Nimble? Tem uma experiência única, uma experiência nova, em que uma aplicação chamada InfoSight vai permitir a monitorização contínua destes equipamentos, fazendo automação dos níveis de chamada 1 e 2, ou seja, estes níveis estão automatizados, não sendo necessário escalar as chamadas e tornando-se mais fácil encontrar a raiz do problema, dado que existe toda uma analítica que permite fazer a análise dos problemas e encontrar as respectivas soluções, dado que o InfoSight tem uma cobertura global, está presente em todos os sistemas da Nimble e consegue fazer um diagnóstico muito preciso dos problemas. E, acima de tudo, o cliente não precisa de se preocupar em saber a quem é que vai ligar na HP para tratar do seu problema. A HP entra em contacto com o cliente e resolve o problema que for necessário resolver.